A TV Segunda Edição exibe a partir de hoje uma série de reportagens sobre a violência em Divinópolis. É a série Menores no Crime. Meninos, meninas, crianças e adolescentes que estão cada vez mais envolvidos com a criminalidade. Na reportagem de hoje, do Marcelo Lages, Rafael Moreira e Cleiton Guilherme, com a produção da Giovana Brits, vamos mostrar o medo e a impunidade. Uma cena comum nos dias de hoje. O suspeito entra em um supermercado e, armado, anuncia o assalto. Ele rouba todo o dinheiro do caixa e foge. Neste caso, e como em vários outros, quem rouba o estabelecimento é um adolescente. Ele e muitos outros são os menores no crime. Tão violento. Chegam com atitudes assim de violência, sabe? Sem um pingo de respeito. Chega empurrando, gritando, e revólver na cabeça, revólver no peito, e passa e arruma dinheiro. Dos 11 assaltos que o dono do supermercado sofreu, 9, segundo ele, tiveram a participação de menores. Alguns mal tinham saído da infância. Chegou aqui, menino com 14 anos. 14 anos de idade me assaltando aqui. Não pôde fazer nada. Não pode fazer nada. Tivemos situação aqui dele falar assim, vizinhos meus, né, que foi assaltado, dele falar que a polícia podia levar e amanhã ele estaria solto. Um dos pontos mais frequentados em Divinópolis não passa pelos melhores dias. O local, que deveria servir apenas para o lazer e o ócio, hoje divide espaço com o medo. Aqui, por causa dos maus frequentadores aqui da praça e do ambiente péssimo que ficou, as pessoas de bem estão deixando de frequentar esses ambientes aqui. Após 22 horas é loucura continuar. E segundo o comerciante, que tem medo de se identificar, os infratores não completaram 18 anos. A gente vê que é menor por causa dos trajes e a Polícia Militar constantemente fazendo abordagens e de imediato são liberados. Então isso leva a crer que são pessoas que não podem ser detidas. Eles ficam utilizando droga, né, escutando som. O Estatuto da Criança e do Adolescente, marco regulatório adotado pela Justiça Brasileira na década de 90, determina que menores infratores estão sujeitos a medidas socioeducativas, que podem ser uma simples advertência ou o reparo dos danos causados, podem ser a prestação de serviços sociais ou até mesmo uma internação forçada por um período máximo de 3 anos. Mas essa última cabe apenas em casos de crimes violentos. Quando o maior, por exemplo, é preso com o menor, ele faz questão de jogar toda essa culpa em cima do menor, porque ele sabe que apenas em casos muito graves é que esse menor vai ser privado da liberdade. Na maioria das vezes, mesmo diante de atos infracionais, ele é entregue para os próprios pais e o processo acontece, mas a aplicabilidade da lei acaba sendo prejudicada, diferente do que acontece para o adulto, onde ele é privado da sua liberdade. Um jovem foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles, a PM apreendeu crack, dinheiro e uma balança de precisão. Ele já tem passagens pela polícia por roubo e furtos. Esse adolescente de 16 anos tentou roubar um carro. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, 47,5% dos jovens infratores cometem o primeiro crime entre os 15 e 17 anos. 9% começam ainda na infância, entre os 7 e os 11 anos de idade. Eles são adolescentes que já têm problemas, que já dão problemas em casa, são rebeldes, né? Às vezes não frequentam escola. Normalmente eles são expulsos da escola, às vezes, né, não conseguem encontrar a escola. E eu vejo que eles têm problemas de relacionamentos em casa e também de relacionamentos fora de casa. Com base nos últimos números divulgados pela Secretaria de Estado de Defesa Social, só nos 2 primeiros meses deste ano, quase 13.200 jovens foram conduzidos às delegacias de Minas Gerais.
Em Divinópolis, a delegada acredita que, por dia, em média, 3 a 4 adolescentes são detidos. E pelo menos um desses casos trata-se de um crime violento. Aqui em Divinópolis, principalmente, há muitos adolescentes envolvidos com o roubo à mão armada. Então, normalmente, aqui não é uma cidade assim que tem tantos homicídios como outras que a gente sabe. Mas temos homicídios também, temos tentativa de homicídio, né? O roubo consumado ou tentado. Seja de um cidadão ou de autoridades policiais, a opinião para o motivo de tantos crimes para tão pouca idade é uma só: o dinheiro fácil. Ele vê nessa vida do crime um ganho fácil, onde que ele pode comprar aí seu tênis caro, sua roupa, ter um veículo rapidamente, né, de forma fácil. E o fato também de querer se impor diante dos outros colegas da mesma idade. Eles buscam, no fundo, um status dentro do mundo do crime, entendeu? Eles querem fazer parte daquele mundo do crime, querem alcançar aquele status ali dentro dessa criminalidade. Então, por isso, a tendência é muito grande em praticar crimes mais graves cada vez mais. É uma situação que ninguém aguenta mais, né? Amanhã, na segunda reportagem, você vai entender por que esses jovens escolhem essa vida e vai ver exemplos de superação de jovens que traçaram uma nova história.